Você é fiel a Deus ou ao mundo? A paz. Se ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, comente o vídeo, compartilhe, assista até o fim. Deus te abençoe. Em toda a história da humanidade, houve um chamado crucial ao homem: ser fiel a Deus. Infelizmente, muitos caíram e caem na infidelidade, a começar por nosso primeiro pai carnal, Adão. Desobedeceu a Deus, provando o fruto da árvore da ciência do bem e do mal, consequentemente nos trazendo a morte. Nosso patriarca Abraão foi infiel a Deus ao não confiar na promessa de Deus totalmente, ao deitar-se com a serva de Sara, Agar, o que até hoje gera conflitos entre os descendentes de Isaque e de Ismael. Em contrapartida, a retomada à fidelidade a Deus de Abraão, até mesmo ao ponto de oferecer o seu filho em sacrifício, gerou bênçãos de Deus sobre a sua descendência. Se lermos sobre muitas personagens bíblicas e sobre a vida de muitos santos, vamos ver como a infidelidade a Deus gerou maldições e como a fidelidade gerou bênçãos, mesmo que com sacrifícios e dificuldades. Afinal, a bênção maior é o fruto da árvore da vida. Precisamos ser dignificados por Deus para o termos. A fidelidade de Jacó a Deus o tornou Israel, pai do povo israelita. A inveja dos irmãos de Jacó o leva a uma vida de escravidão e sacrifícios. Quantos de nós não temos inveja de nossos irmãos e atraímos o mal para eles? Mas a fidelidade de José a Deus o coloca no posto mais alto do Egito, abaixo apenas do rei. Afinal, é Deus quem nos justifica. Anos mais tarde, é José no Egito que livrou seus irmãos da fome. Não vale a pena guardar ressentimento de quem nos faz o mal. Perdoemos assim como José. Os israelitas foram escravizados no Egito, porque o rei egípcio os temia por serem em grande número. Será que há alguém no mundo hoje que acha que a população é muito grande e deve-se diminuí-la? Então o rei egípcio pediu a duas parteiras para matarem na hora do parto os meninos hebreus e deixarem as meninas viverem. Mas elas não obedeceram às ordens do rei. Deram uma desculpa dizendo que ao chegarem ao parto das israelitas, as crianças já haviam nascido. Preferiram ser fiéis a Deus e foram abençoadas em suas famílias por essa decisão. A quem estamos sendo fiéis no mundo de hoje? No entanto, o rei ordenou ao seu povo que matasse qualquer menino recém-nascido israelita. Uma hebreia não obedeceu essa ordem e escondeu o seu filhinho até os 3 meses. Depois o coloca numa cesta no rio Nilo, onde ele é encontrado pela filha do rei, que o adota e o educa como egípcio. A princesa dá a ele o nome de Moisés, a qual perseguido estamos acolhendo hoje. Ou estamos julgando aqueles que não querem aceitar as leis do mundo, que ferem as leis de Deus. Moisés tinha tudo para viver a vida de um homem rico, sem se preocupar com a miséria alheia. Mas ele foi fiel ao Deus de Israel,
aceitou a missão de libertar o povo de Deus, mas sua infidelidade de não honrar e santificar o nome de Deus no meio do povo israelita, no episódio das águas de Meribá, custa a ele a sua entrada na terra prometida. Imagine a nós. Qual é o propósito de Deus em nossas vidas? Estamos sendo fiéis a essa missão? Na terra prometida, assim como Deus disse que aconteceria, os filhos de Israel nem sempre são fiéis ao Deus único, trazendo consequências devastadoras sobre suas vidas. Qualquer semelhança com nossos dias não é pura coincidência. Davi, um homem segundo o coração de Deus, lidera Israel a um tempo de glória. No entanto, sua infidelidade a Deus ao enviar à morte o esposo de sua amante gera a decadência de sua própria família. Infelizmente, vemos a infidelidade também na vida de muitos líderes de nosso tempo. A infidelidade do povo israelita, sobretudo a adoração a ídolos pagãos, os levaram ao exílio e, posteriormente, quando retornam a Jerusalém, após um tempo, são dominados por outros povos que os induzem e obrigam a agirem com costumes pagãos. Cristãos, queremos ser dominados e perseguidos por ateus e por outras religiões? Penso que um grupo de pessoas na história judaica tem algo ainda mais semelhante com os nossos tempos. São os macabeus. Naquele tempo, antes de Cristo, um sacerdote judeu chamado Matatias resiste aos mandos do rei Antíoco, que queria levar o povo judeu à apostasia, através da imposição dos costumes pagãos gregos. A grande maioria do povo, querendo preservar a sua vida, como se essa vida que vivemos fosse a única, aderiu aos novos costumes mundanos. Matatias, ao ver um enviado do rei e um judeu prepararem-se para oferecerem sacrifício a um deus pagão em seu vilarejo, diz em 1 Macabeus, capítulo 2, versículos do 19 ao 22. Matatias respondeu-lhes: ainda mesmo que todas as nações que se acham no reino do rei o escutassem, de modo que todos renegassem a fé de seus pais e aquecessem as suas ordens, eu, meus filhos e meus irmãos, perseveraremos na aliança concluída por nossos antepassados. Que Deus nos preserve de abandonarmos a lei e os mandamentos. Não obedeceremos a essas ordens do rei e não nos desviaremos de nossa religião, nem para a direita, nem para a esquerda. Meu Deus, que homem de fé! Temos ao menos um pouco dessa fé hoje? Ou aceitamos docilmente tudo o que nos impõe e que é contra a lei de Deus para sermos livres nesse mundo? Matatias, cheio de zelo pelo Deus único, matou o sacerdote judeu e o enviado do rei. Matatias, seus filhos e aqueles que queriam ser fiéis ao Deus único fogem para as montanhas. Matatias ensinou aos seus filhos a fidelidade a Deus. Após sua morte, seu filho Judas, com o apelido de Macabeus, que significa o martelo, liderou a revolta contra a apostasia. Estamos nos organizando para sermos um grupo fiel ao nosso Deus? Em Macabeus 2, encontramos a história de uma mãe e seus 7 filhos, que para serem fiéis à lei de Deus são martirizados por recusarem comerem carne de porco,
proibida na lei de Deus dada aos hebreus. No que eu estou sendo infiel a Deus hoje? Para nós cristãos, não faria sentido sacrificar a nossa vida para sermos fiéis a uma lei sobre carne de porco. Mas para os judeus daquele tempo era algo importante, pois foi o próprio Deus que os pedira para não comerem carne de porco. Portanto, a aceitação da quebra dessa lei era uma ruptura à fidelidade a Deus. Após alguns anos da revolta dos Macabeus, encarnou no mundo Jesus Cristo, que veio trazer a esperança a cada um de nós, infiéis em algum momento da nossa vida ao nosso Deus. Nós cristãos, hoje em dia, não somos proibidos de comermos carne de porco, porque não éramos nós cristãos impuros pagãos? E não pode Deus tornar puro o que é impuro? Nosso Senhor Jesus Cristo nos tornou puros pela sua graça divina. No entanto, aquela mãe e seus filhos não tinham ainda a redenção do Cristo Jesus. Sua fidelidade a Deus era através da fidelidade à lei, inclusive não comer carne de porco. Mas nós pagãos fomos comprados, assim como somos, a preço do sangue do Filho de Deus. Jesus não aboliu a lei, mas ele a cumpre e a faz ser algo real e com sentido na nossa vida, daqueles que foram adotados por ele, aqueles que outrora eram pagãos impuros. Agora a lei não escraviza, mas é feita para o homem para a sua melhor aproximação com Deus. A lei se resume em amar a Deus de todo o coração e ao próximo como a ti mesmo. Nesse momento que estamos vivendo de pandemia, como podemos dizer que amamos o nosso próximo se concordamos em aceitar produtos que são testados em células de bebês que foram abortados, isto é, assassinados? Por acaso nós cristãos somos coniventes com o aborto? Para buscar a salvação física da nossa vida vale tudo? Até mesmo concordar com experimentos feitos com células de bebês abortados? Deixarei aqui na descrição do vídeo alguns links para que vejam alguns fatos sobre o que estou dizendo. O próprio Vaticano está autorizando que utilizemos em nosso corpo vacina testada em células de bebês abortados para salvar a nossa vida. Você acha que Jesus diria para você utilizar um produto que foi testado em uma célula de bebê abortado? É verdade que muitos de nós já utilizamos um produto ou outro testado em células de bebê abortados, muitos sem nem saberem. Que nos arrependemos de nossos pecados e consigamos a misericórdia de Deus, sabendo que em tudo há uma consequência. Que busquemos informações para não sermos um gado rumo ao matadouro, porque a intenção do inimigo de Deus é a destruição de nossas almas. E isso ele vai fazendo sutilmente, fazendo você temer pela sua vida, ser manipulado para agir contra a lei de Deus. Temos muitos apóstatas em nosso meio, alguns conscientes e alguns inconscientemente servindo ao demônio. Que o Espírito Santo de Deus nos dê discernimento e coragem para vivermos como verdadeiros filhos obedientes e fiéis a Deus, mesmo que isso custe a nossa vida nesse mundo de lágrimas. Que a graça dos primeiros cristãos esteja conosco. Eles não negaram o encontro com a Eucaristia, sendo proibidos, encontravam-se às escondidas. Que a verdadeira igreja de Deus seja viva em nós. Que o espírito de Matatias, de Elias, esteja conosco para não aceitarmos as propostas de líderes apóstatas, mas sermos fiéis até o fim
aos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo que a maioria do mundo seja infiel, porque o bem maior é a coroa da vida eterna, que só terá aqueles que batalharam por ela com toda a graça que vem de Deus.